Bem-vindos ao canal Teorias Elementares. Meu nome é José Eduardo, para quem não me conhece. Esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que a gente pretende fazer para vocês sobre o conteúdo de geometria euclidiana plana. A gente vai utilizar como referência o livro do João Lucas, desse tema, e basicamente a gente pretende fazer demonstrações que estão no livro e basicamente resolver exercícios também. Para a gente começar, vai ser interessante ter em mente alguns conceitos que vamos utilizar bastante ao longo desses vídeos, que são principalmente definição, axioma, proposição, teorema e corolário. Normalmente as pessoas têm dificuldade para entender a diferença em cada um desses termos, né? Porque muitas vezes eles podem parecer de fato parecidos. Então a intenção desse vídeo, primeiramente, é diferenciar e definir cada um desses termos aqui. Entender o conceito que eles têm e saber quando que a gente vai usar cada um deles. Então, qual que a gente pode demonstrar, qual que não pode, e entender como que eles se relacionam entre si na construção desse conhecimento de geometria euclidiana. Tá legal? Para a gente começar, vamos pegar primeiro para entender qual seria o conceito de definição. Ela é toda sentença que determina o significado de alguma coisa. Entendeu? Basicamente, é a gente falar qual que é o significado que um termo tem. Uma coisa que é importante a gente saber sobre a definição é que ela não se demonstra. É algo que a gente inventa, ou alguém inventou. Para dar um exemplo, a gente pode pegar, muito bem, as cores. O nome das cores. Deixa eu colocar aqui. O nome de cada cor é um exemplo de definição, certo? Porque imagine que eu pegue essa cor aqui. Muito provavelmente você conhece, né? E sabe o nome dessa cor. Mas eu posso falar que essa cor é verde. Mas você não pode pedir para mim demonstrar que essa cor que eu acabei de desenhar, ela é verde. Entendeu? Que a cor desse negócio que eu desenhei é verde. Simplesmente a gente aceita isso como uma definição que alguém criou, entendeu? Nem sempre foi assim. Alguém teve que chegar e falar, bom, isso aqui a partir de hoje, a cor disso é verde. Tudo que tem essa cor, a partir desse momento, então, a gente vai considerar que é verde. Foi alguém que chegou e falou que é assim. O seu nome, por exemplo, pode ser para a gente uma definição, né? Não tem como você demonstrar para mim que você chama fulano de tal, né? Isso foi sua mãe ou seu pai que chegou e falou que vai ser assim, pronto. E a partir daí todo mundo te chama dessa forma. Isso também é um exemplo de definição. É algo que a gente inventou. Na matemática e na física a gente tem algumas fórmulas que também são definidas, né? Alguns termos que precisam dessa definição. Um exemplo poderia ser muito bem a velocidade. Deixa eu mudar a cor aqui. Um exemplo poderia ser a velocidade. Na física, a expressão que determina a velocidade, ela também não é demonstrada. Ela é entendida como uma definição. Justamente porque ela tem esse significado. Vamos colocar a velocidade média aqui. A velocidade média ela é definida como sendo a variação do espaço pela variação do tempo, certo? Não tem como demonstrar isso. Isso daqui é tido para a gente como algo inventado. Por exemplo, você chega para alguém e pergunta o que é uma velocidade média? A variação do espaço em relação ao tempo, entendeu? Então, tanto na matemática quanto na física e em qualquer outra área, a gente pode fazer essas definições. Na matemática, um bom exemplo, que a gente vai usar aqui nesse vídeo, pode ser sobre o triângulo, né? O triângulo seria uma figura, um polígono com três lados, né? Todo polígono com três lados é um triângulo, certo? Mais do que isso, a gente tem outras definições. Outra definição em relação ao triângulo é, por exemplo, o triângulo equilátero, né? Por definição, o triângulo equilátero é todo aquele triângulo que possui cada um dos seus lados congruentes. E a gente aceita isso como verdade simplesmente porque alguém precisou inventar isso. É a única condição para que uma definição exista. Alguém inventar, certo? Espero que isso tenha ficado claro. Agora a gente pode abordar isso aqui eu ia colocar sobre o triângulo equilátero, mas acredito que só eu falando tenha ficado claro. Vamos abordar agora sobre a questão de um axioma. Basicamente,
como está escrito, um axioma é uma sentença que não é provada ou demonstrada e é aceita como verdade, como ponto de partida para outras verdades. O que isso significa? Bom, basicamente os axiomas são verdades elementares, como se fossem coisas que a gente assume como verdade porque é óbvio, entendeu? É um ponto de partida para a gente construir raciocínios mais complexos. E essas verdades óbvias, verdades básicas, elas não podem e não devem ser demonstradas. Eu falo que não devem justamente porque a matemática, ela se desenvolve partindo de um pressuposto. Você precisa chegar e falar para ela o que você considera como verdade e a partir disso a gente constrói outros conhecimentos, entendeu? Então todo conhecimento da matemática é construído dessa forma. Então, para a gente desenvolver geometria euclidiana, por exemplo, é preciso que a gente parta de algum pressuposto. Esses pressupostos são os axiomas. Como exemplo, a gente poderia imagine a seguinte situação. Eu traço aqui 2 pontos, né? Eu construo 2 pontos e digo, por 2 pontos passa-se uma reta. Isso você considera como verdade, né? Só que, além disso, essa afirmação não pode ser demonstrada. De tão elementar que é, a gente aceita simplesmente como verdade e a partir disso e de outros axiomas vai construindo outras verdades. Um outro exemplo que a gente poderia dar de axioma seria a seguinte situação. Imagine que eu vou construir aqui uma reta. Uma verdade que eu posso afirmar sobre essa situação aqui é o seguinte. Em um plano que contém essa reta, existem pontos que pertencem a essa reta e existem pontos que não pertencem a ela. Né? Por exemplo, eu tenho pontos aqui e tenho pontos que pertencem à minha reta, certo? Essa é uma verdade e, além disso, é um axioma, porque a gente não pode demonstrar isso. Tá legal? Eu espero que tenha ficado claro essa parte também. Okay. Além de axioma, a gente tem que falar também sobre a proposição. Uma proposição, ela é basicamente uma sentença declarativa. É uma afirmação que eu faço, entendeu? Então ela é toda sentença que eu digo e ela assume algum valor lógico, como sendo verdadeiro ou falso. Então qualquer afirmação que eu diga, a gente pode considerar como sendo uma proposição. Uma coisa que geralmente as pessoas confundem é que a proposição ela não precisa ser demonstrada para ser considerada uma proposição. Ela simplesmente é uma afirmação. Então ela pode ser falsa ou verdadeira. Como exemplo, imagine a seguinte afirmação. 3 é par. Isso aqui é uma proposição? Basicamente sim. Né? É uma proposição e, além disso, ela possui um valor lógico. E, nesse caso, a gente pode considerar que essa é uma proposição falsa, certo? Outra proposição poderia ser muito bem que todo quadrado é um quadrilátero. Todo quadrado é um quadrilátero. Concorda com isso? Basicamente, essa é uma afirmação e, novamente, ela possui um valor lógico e, nesse caso, é uma proposição, então, verdadeira. Ela recebe o valor lógico verdadeiro, tá bom? Só que isso não quer dizer que a gente não vai demonstrar alguma proposição. Na verdade, a gente vai sim, porque justamente para a gente descobrir se alguma proposição é verdadeira ou não, a gente precisa fazer essa verificação, né? Então, muitas vezes a gente vai chegar e concluir que é uma proposição verdadeira, mas é possível, né, que tentando fazer essa demonstração, a gente observe ali alguma contradição, algo que esteja errado, então a gente vai colocar que essa é uma proposição falsa. Legal? Isso é importante para a gente entender esse conteúdo. Além da proposição, tem também o teorema, que é bem interessante. O teorema, ele é basicamente, a gente pode reunir toda a ideia dele no seguinte conceito. O teorema é uma proposição verdadeira, certo? Então, um teorema, ele basicamente é uma sentença que a gente precisa provar que ela é verdadeira. Se a gente tem uma proposição e a gente chega à conclusão que ela é falsa, ele, por definição, não pode ser um teorema, certo? Então, basicamente, todo teorema é uma proposição, tá? Como exemplo, a gente poderia muito bem citar, talvez, o teorema mais famoso da matemática, o Teorema de Pitágoras.
que diz que o quadrado da hipotenusa em um triângulo retângulo é igual à soma do quadrado dos catetos, né? A soma dos quadrados dos catetos. Esse é um teorema, então basicamente a gente sabe que ele é verdadeiro, e mais do que isso a gente tem demonstrações que provam isso, tá bom? Então a gente pode afirmar que isso é um teorema, né, por conta disso. Talvez você possa se perguntar se teoremas são proposições verdadeiras, por que a gente precisa então fazer essa distinção em um livro, né, já que teoricamente a gente só tem proposições verdadeiras lá com teoremas, né? Por que precisa colocar esses dois termos? Basicamente, a gente escolhe a palavra teorema para as proposições verdadeiras com uma importância maior. Então, você vai observar que os teoremas são muitas vezes as afirmações que dão uma fórmula famosa, né? Como, por exemplo, essa fórmula, alguma relação que é mais falada, mais conhecida, enquanto as proposições a gente vai assumir como sendo as afirmações que não tem esse grau de importância, entendeu? Não é um termo que a gente fala bastante, então a gente vai chamar de proposição para fazer essa distinção. Tranquilo? Por fim, a gente pode falar sobre o que é um corolário. Como exemplo, considere o seguinte triângulo. Vou fazer o desenho dele aqui. Mais especificamente, vou fazer o desenho de um triângulo equilátero. Beleza? Tá aqui. Bom, o que a gente sabe sobre os triângulos é o seguinte: qualquer triângulo, a gente tem a soma dos ângulos internos com valor de 180 graus, certo? Mais especificamente, a gente sabe que em um triângulo equilátero, a gente tem tanto os lados congruentes quanto os ângulos congruentes, não é verdade? Então, a partir dessa afirmação dos 180 graus, eu posso fazer a seguinte afirmação. Bom, em um triângulo equilátero, eu tenho todos os ângulos internos com valor de 60 graus, justamente porque se cada um tem o mesmo valor, ambos somados têm que dar 180, então cada um tem 60. Não é verdade? Então essa é uma consequência imediata dessa verdade que eu falei anteriormente. E a gente dá para ela, então, o nome de corolário. Bom, eu espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, coloca aqui no comentário que eu vou ter o prazer de responder. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu conseguir fazer isso. Se você gostou do vídeo, eu peço que avalie, deixe aí um joinha, compartilhe, deixe sempre seu comentário dizendo o que você achou e até a próxima.